domingo a todos. Estamos aqui na sala Humberto de Campos, porque nós ainda não resolvemos a distribuição do sinal na internet das salas. Eu até já tenho um roteador, mas eu não sei rotear o roteador. Então eu vou precisar da ajuda aí de alguém que saiba fazer isso, que a gente precisa de um roteador no templo, outro na sala Clóvis Tavares, outro na sala da mocidade e para a sala das crianças. Eu não sei se aí minha sabedoria não sabe se vai ter que ser esse mesmo sinal ou se vai poder ou se vai precisar de uma outra conta de internet para fazer o sinal lá atrás, da sopa e nas salas. Aí já alguém que entende que pode saber, né? Mas eu, para facilitar, porque às vezes precisa escrever alguma coisa, eu trouxe esse chamado, antigamente chamava álbum seriado. Depois criou outro nome em inglês que eu esqueci também. Mas o significado é isso. Para a gente poder escrever alguma coisa que sim, e quando terminar a gente vira folha, em vez de apagar, né? Então, o calor. Eu acho que tem. Aí não. Não, isso aí não consegue ver, não deixa? Tá. E aqui também. Não, aqui ó. Aí não precisa não abre não. Aqui. Bom, então, nós estamos no capítulo que tinha ficado para o mês de outubro, foi o edifício da evolução. Mas aí nós continuamos com o tema da vontade e não entramos no edifício da evolução. A ideia é bem coerente com o caminhar do livro A Lei de Deus. A ideia é bem coerente. Melhorou. Eu quero só um lencinho. Vai atrapalhar, Rosane. Só um minutinho, gente. Rosane, eu vou botar onde? Desculpa, gente. A ideia é exatamente essa. Perdão, é difícil. Então vamos representar aqui um edifício. Não sei se está visível. Não sei se está visível. Acho que a luz atrapalha um pouco.
mas é para a gente só fixar a ideia de um prédio de muitos andares e que, evidentemente, ele precisa ter uma... Entendi. Ah, tá. A gente fez uma escada externa para poder dar essa ideia do que o estudo quer passar, né? Então vamos lá. A ideia de Pietro Baldi, no Livro de Deus, parte de um princípio, parte de uma consideração a priori. O que é consideração a priori? É uma consideração antes de qualquer coisa, em primeiro lugar. Então, a consideração a priori é que nós somos seres oriundos de um erro inicial, e a partir desse erro inicial nós vimos, através de múltiplas existências, repetindo erros e raramente corrigindo esses erros. E a ideia da obra dele é que nós possamos conscientemente assumir o protagonismo do nosso destino. O que é assumir o protagonismo do nosso destino? Nós sermos os autores dele, né? Ontem eu atendi uma moça de 24, 25 anos que queria suicidar-se. Então ela solicitou uma internação. Eu atendi a ela, né, perguntei se ela queria ser medicada, porque ela estava com uma ideia prevalente de suicídio. E a mãe não queria que ela fosse internada e queria que ela ficasse na casa dela, que essa moça tem vida independente. Ela é separada, trabalha, tem sua renda própria, tem sua casa e tem vida independente e usa o recurso dela para viver uma vida de contato com esses falsos amigos, né? Sexo livre, uso de substâncias as mais diversas, né? Substâncias psicoativas, né? As mais diversas, drogas diferentes, drogas de festa, drogas importadas, drogas de efeito assim absurdo, né? Que liberam altas doses de dopamina, dando um efeito assim esfuziante no cérebro, né? E ela chamou isso de liberdade. Eu só fiz um questionamento. Deixa eu perguntar uma coisa. Você consegue sair desse tipo de vida? Assim, não consigo. Então não é liberdade. Liberdade é um estado em que nós temos autonomia para tomar decisões livremente. Então, a busca por substâncias euforizantes, ela nos impede quase que totalmente de tomar decisões autônomas. Quando nós estamos impedidos de tomar uma decisão autônoma, nós não somos livres. Nós temos uma ilusão de liberdade. Não é liberdade. Então, é esse conceito que Pietro Baldi, através de seus estudos,
Especialmente a lei de Deus, é um livro muito acessível, e não só muito acessível, como ele também contém a semente de toda a obra dele. Aqui está uma síntese da síntese, né? Para que muitas pessoas possam ter acesso ao modo de pensar que ele desenvolveu, que nada mais é do que uma racionalização dos ensinamentos de Jesus Cristo. Foi isso que ele objetivou aqui com a sua obra. Então ele diz: nós não somos seres iguais. Cada um encontra-se em uma posição diferente. Cada um, conforme sua posição, comete erros diferentes e, pelo equilíbrio da lei, recebe exatamente a reação correspondente, mais adaptada à sua aprendizagem. Então, o processo de correção da lei é individual. Os nossos projetos que nos são apresentados a cada reencarnação é um projeto singular, individualizado. Quem teve a oportunidade de ler um belo romance psicografado por Ivone do Amaral Pereira, que é Memórias de um Suicida, de autoria espiritual de Camilo Castelo Branco, tem a oportunidade de ver o grupo de espíritos antes de sua reencarnação, um grupo de espíritos suicidas do qual Camilo fazia parte. Todos eles têm um período de aprendizagem muito grande, né? Numa escola que funciona no plano espiritual sob os auspícios de Maria, Mãe de Jesus, né? E ali é descrito o projeto individualizado de cada um. Não existe um protocolo. Esse é o protocolo para os suicidas. Esse é o protocolo para os corruptos. Esse é o protocolo para os assassinos. Não há esse protocolo geral. Por quê? Porque cada ato em si, ele é considerado único. Cada pensamento em si é considerado único. Cada verbalização nossa é considerada única. Porque nós temos um entendimento muito pequeno dessa questão da relativização do pecado. E tem pessoas assim que ficam revoltadas com essa questão da relativização. Não tem nada de relativo. A questão do pecado é absoluta. É pecado ou não é pecado? É parcialmente verdadeiro isso. O pecado é pecado. O pecado é pecado. O filho pródigo não deixou de haver pecado, né? Nós vamos tentar dimensionar isso hoje às 10 horas, no horário de nossa exposição pública, para que fique mais claro essa questão de como a espiritualidade superior compreende, como que ela aborda e como que esses espíritos chamados senhores do karma, que são ministros
ministros de Deus. São ministros. Os ministros têm função específica e a eles é outorgado o direito de fazer a análise de casos individuais e propor para cada caso individual um projeto específico, um projeto terapêutico específico, individualizado, singular. O nome desse projeto é reencarnação. Então, vamos lá. Os nossos erros podem diferenciar-se, seja pela qualidade, seja pela grandeza. Aqui nós já temos duas características que vão relativizar os erros. A intensidade e o tipo de erro, a qualidade do erro. Em outras palavras, estamos amarrados ao nosso passado, a qualidade dos nossos pensamentos e atos, a direção em que os movimentamos, como também amarrados à sua quantidade ou o seu volume, a força adquirida pela velocidade e ímpeto que por nós foram lançados. Então ele compara palavras, pensamentos, palavras e atos a bólidos que são arremessados por nós. Então eles podem ser arremessados com uma determinada intensidade e numa determinada direção. Tudo isso pode ser corrigido, mas até que o esforço necessário seja feito, nosso passado nos prende e somos seus escravos. Então, a perda de liberdade não está numa determinação divina. A perda de liberdade está na responsabilidade que nós temos pelos nossos pensamentos, palavras e atos. E daí tem gente que pergunta, mas nós somos culpados pelo pensamento? Não, nós temos culpa quando nós alimentamos o pensamento. Quando nós alimentamos o pensamento, ele vai se tornar uma substância psíquica. Todo pensamento é uma substância, toda palavra é uma substância, todo ato é uma substância. Ele se substancia em uma matéria quintessenciada e produz efeitos à distância. E o mais interessante é que a produção desses efeitos, ela não para se nós nos arrependermos. Todos que se arrependem dos seus atos, das suas palavras, dos seus pensamentos, eles não podem, por si só, impedir o efeito multiplicador deles no nosso planeta. E aí essas consequências que crescem em progressão geométrica, elas podem ser muito duras para o nosso coração. Daí as pessoas entenderem mal a questão do arrependimento, a questão da dívida que nós temos em relação à lei, em relação aos compromissos que nós temos para tentar reparar o mal que fizemos. Imaginemos quanto mais tempo nós demoramos para reparar, mais efeitos subsequentes vão ser produzidos. E eles são referidos ao nosso primeiro ato.
Eles são referenciados ao primeiro ato. Mesmo que a produção desse ato não esteja mais acontecendo. A pessoa já se arrependeu. A pessoa já se transformou e está vendo a consequência do seu ato lá atrás. Isso é muito doloroso. Isso é muito doloroso. Nós vamos tentar alguns exemplos disso logo mais às 10 horas. Costuma-se dizer que cada um tem sua estrela e nasce com seu destino. Essa é a visão de alguns pensadores, que eles adotam o princípio muçulmano Maktub. Maktub quer dizer está escrito. Assim falava o profeta. Maktub, está escrito, a pessoa, o destino não tem como sair. E isso é muito entendido também em religiões da Índia, que consideram karma uma força inexorável. Inexorável, ou seja, ela não pode ser mudada. Ela é automática e ela não vai parar. Ligou uma máquina e essa máquina não para até chegar ao fim. Ela não aceita o comando de desliga. Ela não aceita esse comando. Essa é a visão de algumas correntes do budismo. Não são todas, visão de algumas correntes. E, infelizmente, no espírito, existem pessoas que guardam essa ideia da justiça inflexível da lei. Os judeus guardavam também. Eles diziam que as circunstâncias de sofrimento eram fruto do pecado. Então a pessoa, quem estava sofrendo, é porque havia pecado. E então não tem nada a fazer. Realmente, o passado volta e nos prende de forma como o quisermos viver. Quando foi dada origem a uma causa, consequentemente foi movimentada uma força. É necessário máximo cuidado antes de gerar qualquer pensamento ou ato. Depois ficamos a eles presos e os carregamos até serem produzidas todas as suas consequências fatais. Então nós somos amarrados, aprisionados nas consequências das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Palavras que podem ser ditas ou escritas. Então, numa época como a que nós estamos vivendo, chamado de líquida, é muito mais fácil escrever e disseminar uma notícia. Mais fácil. Basta um clique. Compartilhar. Compartilhou. E as consequências fatais, como diz aqui, oriundas dessa disseminação de informações negativas, falsas, prejudiciais, que disseminam ódio, que disseminam intolerância. Isso geram consequências em mentes frágeis. Então, todos que apertaram o botãozinho têm uma parcela de responsabilidade. Cuidado com o botãozinho que você aperta.
Cuidado. Ele pode ocasionar a perda de uma vida. Isso não é um discurso, digamos, aleatório. Isso é real. Tem pessoas que se suicidam depois de comunicações falsas que recebem. Tem pessoas que matam por causa de comunicações falsas que recebem. Na minha prática de emergência psiquiátrica, eu vejo isso diuturnamente. Homicídio, suicídio. Tentativa de homicídio, tentativa de suicídio. Agressão, feminicídio. Disseminado. Isso por um padrão de discurso de ódio que se disseminou e que é compartilhado, inclusive, pelos espíritas. Os espíritas compartilham, porque acham que isso tem a ver com a defesa da família, a defesa dos direitos de propriedade, de direitos fundamentais que, segundo o Livro dos Espíritos, não são fundamentais. As pessoas não sabem conectar as coisas. Esses direitos de propriedade, segundo o Livro dos Espíritos, não é fundamental. Pelo contrário, diz o Livro dos Espíritos que é roubo. E Allan Kardec ainda retorna. Mas se for adquirido por herança, sem a pessoa ter... Ignorais os roubos das gerações anteriores. Então, repetimos, é roubo. Essa pessoa diz esse livro dos Espíritos. Conveniente. Tudo é criação nossa. Quanto mais repetimos um pensamento ou uma palavra ou um ato, tanto mais ele se fixa, se torna firme e estável, descendo à profundeza de nossa personalidade, onde fixa marcos indeléveis, que são as nossas qualidades. Eu estou procurando um texto que está escrito num dos livros sagrados dos judeus, Talmud. E esse texto é um fato que aconteceu com Moisés durante os 40 anos em que eles peregrinaram pelo deserto. Eu vou achar esse texto e é muito interessante sobre esses pensamentos, palavras e atos que se fixam na nossa personalidade. Nós espíritas podemos dizer que a fixação deles se dá no perispírito. No perispírito. Tenho esse compromisso de achar esse texto do Talmud. Eu tenho colegas judeus que vão me ajudar a encontrar. E eu tenho um outro compromisso também, que me foi dado por Chico Xavier, que me mandou uma carta através da minha mãe, para que eu explicasse a conexão entre as reencarnações através do perispírito. Como que a reencarnação purifica o perispírito. A cada reencarnação nós temos que purificar um pouco o nosso perispírito. A nossa conta está lá. Está nessa substância quintessenciada que se chama perispírito. E se nós pensarmos, nós mudamos a forma, a cor
e, e todas as estruturas físicas do perispírito, que vão trazer uma consequência na nossa futura reencarnação. E o máximo de liberdade que cada um pode ter é não ser automático, não agir por automatismo, não agir pela sua natureza. Pela natureza a gente não chega a lugar nenhum. Agora, pouco de entrar aqui, eu vi uma conversa de Rosane com uma moça, uma senhora que está com muita raiva no coração, uma senhora assim, que recebe a assistência nossa aqui da escola, né? E ela está com muita raiva no coração porque ela foi traída, foi o quê? Não. Foi traída ou ameaçada, sim, detalhes, né? Então, aí ela está com muita raiva. Aí Rosane falou assim: nós vamos ter que perdoar isso. Disse, mas perdoar quem me fez tanto mal? Então, assim, a natureza que nós temos fixado aqui, ó. Quanto mais repetimos um pensamento, uma palavra, um ato, tanto mais ele se fixa, torna firme e estável. Então, o que está firme e estável na nossa natureza, ele está na nossa grade espiritual, na nossa malha perispiritual. E aí, como que nós vamos esclarecer a pessoa que o perdão é a única forma dela desmanchar aquela malha, dela desmanchar aquele emoldurado, aquele novelo que está um nó górdio no novelo que é difícil de desatar. Só o perdão que vai afrouxar os laços e fazer que o nó seja desfeito. E isso não é para mim. Quando eu perdoo a pessoa que me fez, eu consigo me libertar da mágoa, o nó foi desmanchado para mim. Não necessariamente para ele. Embora exista perdão mútuo. Eu gosto muito de me lembrar dos romances épicos do Espiritismo. A maioria deles é de Emmanuel, mas eu recordei hoje do Memórias de um Suicida e vou me recordar agora, um romance espírita do século XIX, A Vingança do Judeu, do espírito de Rochester, psicografado pela médium russa Vera Krijanovsky, que é um dos personagens do romance. É a Valéria. E é um romance lindíssimo cujo ápice no final é um perdão mútuo. Acho que é Rodolfo, né? Rodolfo e Samuel Maier. Eles se perdoam mutuamente. Lindo. Para quem tem para lá de 60 anos, há de se recordar da novela da TV Tupi, A Vingança do Judeu. Samuel Maier era o inesquecível Sérgio Cardoso.
E Valéria era a também inesquecível Rosa Maria Murtinho. Isso são recordações muito boas, né? Então, todas essas energias são conectadas. Cada vida representa uma construção nova erigida sobre resultados atingidos na precedente. Aí vai criando o edifício do nosso destino, né? Não é possível construir sobre novos alicerces, desprezando os já conquistados, né? Tem gente que pensa assim, quando eu reencarnar vou começar tudo de novo. Não, não vai começar nada de novo, vai continuar a mesma coisa, né? As pessoas pensam que quando está com o CPF sujo, pode encerrar um CPF e começar um CPF novo. Deixa eu começar um CPF novo, porque aquele está muito sujo. Agora pronto, agora estou zerado, né? Ou então minha empresa faliu. Deixa eu fazer uma outra empresa com outro CNPJ, que aí resolve tudo. Agora estou com o CNPJ limpo. Não existe isso na nossa vida espiritual. Nem com o nosso CPF espiritual, nem com o nosso CNPJ de comunidade espiritual. Não existe CPF espiritual e CNPJ espiritual não, sabe, gente? Eu estou fazendo uma analogia, que nós erramos individualmente e erramos coletivamente. Então não é possível de uma vida para outra zerar a nossa cota individual, nosso débito individual, nem o nosso débito coletivo, né? Nós temos pressões que são exercidas sobre a nossa vida, que vêm de erros que nós cometemos individualmente e de erros que nós cometemos coletivamente. Quando nós nos associamos a pensamentos, a palavras e atos de pessoas maléficas, nós estamos dentro de um contexto de um karma coletivo. Karma é ação, então é uma ação coletiva. E como dizia Jean-Paul Sartre, todo pensamento, toda palavra é um ato. Então, se nós dizemos aquilo, nós estamos no ato. Ato e karma é a mesma coisa. Então, nós estamos no karma coletivo, porque nós fizemos uma egrégora, uma associação de pensamentos e palavras e ações. E como dizia Buda, cuidado com vossos pensamentos, eles se tornarão vossas palavras. Cuidado com vossas palavras, elas se tornarão vossos atos. Cuidado com os vossos atos, eles se tornarão vossos hábitos. Cuidado com os vossos hábitos, eles se tornarão o vosso destino. Essa é a cadeia búdica. Nós temos muitas coisas na nossa vida que nós temos que pensar. Em que ponto eu tenho que interromper essa cadeia búdica? E algumas coisas eu posso interromper no ponto do pensamento, para que não seja a minha palavra, né? Para que a gente não use aquela expressão ridícula que todo mundo achando lindo usar, pronto, falei. Não é assim. Eu tenho que falar, senão eu vou explodir. Mentira, não tem que falar. Não tem que falar. Fala que senão você vai passar mal. Não, não é assim. Essa verbalização não é da nossa agressividade. Quando a verbalização é da agressividade, nós não estamos nos libertando, nós estamos, pelo contrário, nós estamos nos escravizando. Nós estamos alimentando o ódio. Então ninguém se liberta quando fala, quando extravasa seu ódio, não. Fala que você vai desabafar.
Não fique com isso preso dentro de você, não. Bote sua raiva para fora. Existem formas específicas de dissolver a raiva. Existem meditações próprias que nós podemos fazer usando técnicas muito específicas, técnicas psicológicas muito boas para que nós dissolvamos a raiva. Até há poucas semanas desencarnou um psicólogo americano, Aaron Beck, que ele desenvolveu uma técnica específica que depois foi mudada de terapia cognitivo-comportamental, para que nós, usando algumas bases, evidentemente, da psicanálise freudiana, ninguém faz nada sem a psicanálise freudiana, mas ele desenvolveu um aspecto para que nós possamos dissolver alguns conteúdos muito rígidos que nos colocam no chamado coping negativo, para que nós possamos transmutar aquilo num aspecto, numa vida saudável. Então nós usamos técnicas de racionalização e de respiração para que a gente possa superar aquela raiva e conseguir superar aquilo. E muitas pessoas usam isso como uma técnica de perdão. Essa técnica de perdão, ela está ligada a um movimento que partiu da terapia cognitivo-comportamental e que hoje se chama Mindfulness, que é consciência plena. Muito interessante, porque pode-se empregar esse método da consciência plena, do Mindfulness, para essa tentativa de perdoar, né? De perdoar. É muito interessante. Sem a pessoa achar que tem que explodir, tem que falar para botar tudo para fora. Não bota para fora, só realimenta, só bota mais lenha na fornalha. Não é esse o método. Explodir não é o método. Né? Existe um método, mas não é esse o método. Né? Isso é quando a gente segue um padrão assim muito primitivo da nossa existência. Quando a gente segue esse padrão primitivo, a gente vai fazendo isso, mas não é esse o nosso caminho. Não é esse o nosso caminho, não. Vamos continuar aqui. Podemos representar este fenômeno também com outra imagem. Um alude, insignificante no começo, é apenas uma pequena quantidade de neve que, caindo e rolando sobre a própria neve, atrai mais neve, de modo a ir sempre crescendo, cada vez mais até tornar-se um terrível alude, tudo destruindo no seu caminho. Alude é essa bola de neve, né? Então, uma bola de neve insignificante no começo, se ela for crescendo com mais introdução de neve no contexto, ela se torna uma bola de neve enorme que destrói as coisas, né? É uma avalanche de bolas de neve. Aquele primeiro fragmento de neve, aquele floquinho, é efeito da tempestade que a gerou, e a queda é consequência de sua posição no cume do monte. E por isso que essa ideia de explodir, simplesmente a gente aumenta a bola de neve, aumenta esse alude, né? Também nossos hábitos não são nada no começo, apenas pequenos movimentos sem importância e que ninguém presta atenção. Mas caindo e rolando sobre o caminho da vida, atraem outros movimentos. Os atos repetidos descem até a nossa profundidade, tornam-se hábitos que transformam-se finalmente no terrível alude, na terrível bola de neve dos nossos instintos, aos quais é difícil resistir. Difícil, né?
E essa repetição de pensamentos, palavras e atos, né, voltando ao que nos disse Sartre, toda palavra é um ato. Podemos adquirir, como num alude, como numa bola de neve, velocidade maior ou menor numa direção ou noutra. E quanto mais velocidade se adquire, mais essa bola de neve é levada a continuar no mesmo sentido, sendo então mais difícil de ser obstaculizada. E mais difícil de corrigir seu caminho. Né? A gente parar uma bolinha de neve pequena é fácil, às vezes com o pé a gente para. Mas tem uma bola de neve muito grande que mesmo se a gente ficar no seu caminho e tentar parar, é mais fácil nós não sejamos devorados por ela, engolidos por ela e que nós façamos parte desse grande alude, dessa bola de neve. Essa comparação nos explica o motivo pelo qual os princípios não são aceitos por muitos, apesar de conduzir a própria vantagem. Sua objeção é que leis analisadas funcionam somente para as criaturas escolhidas que sabem vivê-las e não para todos, simples seres comuns. São pessoas que dizem o Evangelho não é para ser vivido, isso não tem como dar outra face. Esse negócio de outra face é uma ideia romântica. Jesus era um romântico. Né? Judas também achava que Jesus era um romântico. Por ele achar que Jesus era um romântico, ele tentou articular, através do seu pragmatismo político, tentou articular um sistema que funcionasse e que Jesus pudesse até depois ser aproveitado como um pensador, alguém que desse ideias boas. Mas que não era prático, né? Esse negócio de perdoar não é. Essa é uma conversa fiada. Então preferem permanecer onde estão, em poder de todos os males relativos, em vez de se movimentarem para melhorar suas condições. Então, em geral, o ser humano se acomoda numa frase: eu sou assim. É uma acomodação muito comum, que não é a pior de todas, não. Pior do que eu sou assim é Deus que me fez assim. Essa é a pior de todas, porque ela referencia os nossos erros a Deus. Eu sou assim porque Deus me fez assim. Responsabiliza Deus pelas nossas deficiências. Ou eu sou assim, então não existe um tornar-se. Não existe o tornar-se, o eterno tornar-se. Não existe. Nós não somos seres em mutação. Nós somos seres prontos. Os seres prontos. Está pronto, acabou. Tem que fazer muita força para mudar, não dá muito trabalho fazer força para mudar. Né? Dá muito trabalho. E dá mesmo. Dá trabalho. Quem quiser, por exemplo, vou dar um exemplo físico que fica mais fácil da gente entender. Quem quiser aumentar qualquer força muscular ou aumentar qualquer flexibilidade das suas articulações, não vai ver o resultado nos primeiros dias de exercício. Pelo contrário, nos primeiros dias de exercício ele vai ver o resultado aparentemente negativo, das dores que a flexibilização das articulações e do exercício muscular vão trazer. Mas não é possível alcançar o resultado da flexibilização sem a
o exercício continuado, né? Eles chamam isso teoria da imobilização, teoria da mobilização, né? Quem não lembra de uma criança com um bracinho engessado? O que fez com o bracinho que fraturou? Imobilizou. Para quê? Para dar tempo dos tecidos ósseos, que não são duros, são moles, dos tecidos ósseos se reconstituírem e se ligarem de novo e se amarrarem lá dentro, os chamados osteócitos. Eles vão se amarrar de novo lá dentro, vão ser cobertos por um tecido conjuntivo que faz essa massa dura. O osso vai dar de novo a percepção de solidez, né? O nome dessa solidez depois da reconstrução chama-se calo ósseo, né? Eu fraturei aqui, eu tenho até um calinho aqui, é o calo ósseo, a cura natural. É a cura natural. E esse calo ósseo, tão menos pronunciado será, quanto mais for respeitado o período de imobilização. E o que se faz depois do período de imobilização? O período de mobilização, que se chama o quê? Fisioterapia. E alguns propõem que essa fisioterapia tem que ser conjunta com a imobilização. Imobilização, sim, do local, mas não totalmente. Ó, meu braço está imobilizado, mas eu tenho que fazer isso. Ó. Eu estou sim, mas eu posso fazer isso. Ó. Ó, posso fazer isso. Ó. Ó. Eu estou mobilizando aqui, estou mobilizando aqui, estou mobilizando aqui, estou mobilizando assim, né? Então, é uma imobilização parcial, mas contextualizada é uma mobilização. Isso em relação à nossa vida mental também é correto. Algumas coisas nós não podemos mudar, mas algumas nós podemos, né? Por isso que na oração dos Alcoólicos Anônimos, ela pede força para mudar o que pode ser mudado, paciência para suportar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma das outras, o que pode e o que não pode. Então, no caso do braço quebrado, o que não pode ser mobilizado? Isso aqui, ó. Se está com uma fratura que não pode fazer essa mobilização, porque não vai deixar a reconstituição óssea, vai atrapalhar. Aquele ossinho está colando, na hora que mexeu assim, descola. Mas essa pode, né? Essa sim pode, sem fazer o movimento rotatório. Para isso o braço está imobilizado. E sem também fazer, como diz o outro, sem espichar o braço, porque senão vai movimentar. E o que puder fazer de mobilização para poder não prejudicar a musculatura, que a musculatura foi indevidamente imobilizada. Ela teve que ser, porque ela está associada aos ossos. Ela é presa no osso, né? Ela é inserida, né? O músculo é inserido no tendão e o tendão é inserido no periósteo. Então não tem como separar uma da outra. Então já estamos 9h28, chegando aqui ao término.
nós vamos ver aqui. É devido a essa velocidade atingida na descida que nos parece impossível percorrer o caminho da subida. Então, às vezes a pessoa está os ossos tão duros, os músculos tão duros que a pessoa acha impossível amolecer aquilo. Então, por isso, muitas vezes essas teorias são julgadas inaplicáveis. É como alguém que está perto de declarar falência julga não adiantar mais fazer economia. Né? Está perdido mesmo, vai gastando tudo que pode. É a psicologia do desespero, de que não conhece coisa alguma do amanhã, está cego e desorientado, convencido de que não vale trabalhar para um futuro completamente ignorado. O que vale é o presente. Escolhemos então a vantagem imediata, aproveitando de tudo o que chega ao nosso alcance. Aconteça o que acontecer, mesmo contraindo novas dívidas. Isso porque nunca verificamos a realidade da existência de um banco no céu que toma nota de tudo. Não sabemos se ali existe débito ou crédito referente a nós. E se existe, como e quando acertar as contas. Interessante, né? A gente não lembra que as nossas contas correntes funcionam também na vida eterna. Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui acertar nossas contas, isso aqui vai ficar para dezembro. Nós não vamos estudar, então ou vai ficar para janeiro, fevereiro ou para março. Eu prefiro que seja para março, porque janeiro e fevereiro nós vamos fazer um programa especial. E em dezembro nós vamos pensar no Evangelho. É isso. Então, vamos encerrar aqui nossa meditação da manhã e às 10 horas convidar todos para participar da nossa exposição ao vivo, né, aqui nesse canal do Facebook. O tema vai ser exatamente esse, baseado numa mensagem de Emmanuel. Se o conhecimento da reencarnação já te felicita, se nós já temos a felicidade de conhecer a reencarnação. Vamos. Senhor Jesus, te agradecemos esses instantes de meditação acerca da tua palavra. Pedimos, Senhor, que fiques conosco, que nos ampare, nos alargue a consciência e que permita que possamos diagnosticar os pontos necessários de mudança em nossa personalidade espiritual, aqueles que podem e devem ser mudados, e que nós jamais repitamos, eu sou assim, que nós jamais repitamos, Deus me fez assim, e que nós sempre busquemos este pensamento, Deus quer que eu seja assim. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos em tua santa paz.